Boa tarde, boa noite, turma de automação. Cada um assistindo nossa aula no horário que for melhor para cada um. Hoje a gente vai falar um pouquinho e aprofundar nossos estudos na parte de I/O, né? As entradas e saídas do microcontrolador, focando em programação da nossa placa didática e a MCLab 1, beleza? Vamos começar falando sobre os exercícios que ficaram da última aula para vocês tentarem fazer. Durante o fim de semana aí, algumas pessoas entraram em contato comigo, conseguiram instalar o PicSim, conseguiram instalar o MPLab X e fazer essa comunicação, conseguiram testar. Então, tem alguns alunos aí que estão conseguindo fazer esses testes. Eu queria fazer um primeiro comentário seguinte, que seguindo o nosso tutorial lá, a gente precisa fazer a parte de programação dos bits de configuração, que depois que o MPLab gera esse código, a gente só precisa copiar esse código e colar na parte de programação do nosso código, né? No topo do nosso código, onde ficam nossas definições. E o nosso código principal a gente vai escrever do void main para baixo, tá? Eu percebi em algumas situações que entre um código e outro, vocês podem estar apagando esses bits de configuração. E se esses bits de configurações forem apagados, você não tem como definir nem qual microcontrolador que você está usando, nem qual compilador que você está usando, como que o watchdog time vai funcionar, como que o oscilador de clock vai funcionar. Então, sem essa parte, não funciona. Todo programa de microcontrolador tem que ter uma área dedicada aos bits de configuração, tá? Nós vamos trabalhar por default, por padrão, com essas configurações, pelo menos por enquanto, para o nosso PIC 16F628A. Tá? Qualquer outra situação que a gente for precisar mexer nesses bits de configuração, a gente altera essas configurações, eu passo essas configurações para vocês e explico o porquê dessas configurações terem sido alteradas, tá? Mas por enquanto nossa configuração default é esta. E essa configuração tem que estar em todos os programas que vão ser carregados em um microcontrolador, tá? Então vocês não podem apagar isso de forma nenhuma, senão a gente vai ter um erro de compilação. O código não vai saber para que ele foi feito, nem onde que ele vai ser salvo, nem em que ele precisa ser executado. Então a gente precisa dessa parte inicial. Vocês se preocupem sempre em inserir essa parte do jeito que está aqui e fazer o código dentro do void main, beleza? Onde vai acontecer o nosso loop principal. Vamos falar das nossas atividades, as duas atividades que ficaram no final da última aula. A primeira atividade, considerando os nossos 8 LEDs principais lá, de RB0 a RB7, todos no porte B, eu queria que a gente tivesse um resultado final na forma que está nesse desenho, com os 4 últimos LEDs acesos e os 4 primeiros LEDs apagados, tá? Vocês podem ter percebido que por tentativa e erro, vocês conseguiram talvez até desenhar um mapa de como que vocês acenderiam e apagariam esses LEDs, tá? Mas eu deixei um gatilho de um problema na última aula, para vocês tentarem fazer alguns testes. Como não surgiu nenhuma dúvida específica sobre isso, eu acho que vocês não se expandiram nos testes. Então vamos entender o que acontece. Este daqui é o meu objetivo. Então eu quero que meu resultado final seja este, tá? Os 4 primeiros LEDs apagados e os 4 últimos LEDs acesos. Se eu fizer uma programação bit a bit, ou seja, acessar cada bit individualmente, fazendo com RB0, RB1, RB2, RB3 e igualar cada um a 0, eu vou conseguir esse resultado de desligar cada um desses LEDs que está relacionado a cada um desses bits. Da mesma forma, se eu programar individualmente cada um desses outros bits de RB4 até RB7 do porte B e igualar isso a 1, eu vou conseguir acender os 4 últimos bits relacionados aos 4 LEDs finais ali.
Eu falei com vocês que a programação do microcontrolador aceita que a gente escreva em binário. A gente fez até um exemplo, eu fiz até um exemplo substituindo a palavra para vocês na última aula, de modo que funcionou. A gente conseguiu acender RB0 e RB1 usando a palavra binária. Então, para resolver essa atividade, eu fiz esse exercício de uma outra forma. Eu peguei o porte B e igualei a palavra binária 11110000. Ou seja, eu quero 1, 1, 1, 1. Aqui 0, 0, 0 e 0. É o que eu tenho como resultado no meu objetivo e é o que eu tenho como resultado na minha primeira forma de programação. Só que o nosso resultado é este daqui, que é um resultado diferente do nosso resultado objetivo ou diferente também da primeira forma de programação. A minha primeira pergunta para vocês na aula de hoje é: por que isso está dando errado? O que está acontecendo de errado nesta programação aqui? Se quando a gente configura cada bit individualmente funciona e quando a gente configura todos os bits dentro desse registrador, a gente tem um resultado diferente, o que significa que isso aqui está sendo feito errado. Qual que é o problema? Onde que está o nosso problema? Eu vou dar alguns minutinhos para vocês responderem nos comentários, tá? Pode responder nos comentários da própria atividade. A gente discute nos comentários da própria atividade. Eu vou botar a lista de chamada num outro tópico lá no mural, igual eu sempre faço, mas a gente pode discutir essa questão no tópico da própria atividade. Tá, joia? Eu vou dar alguns minutinhos para vocês comentarem, eu vou comentando algumas coisas junto com vocês e daqui a algum tempinho eu posto um segundo vídeo com a resposta e com a continuação da correção. Até daqui a pouco.